O Verdão se reapresentou para a temporada 2025. Os jogadores se reapresentaram no dia 4 de janeiro. Aí tem ali as avaliações clínicas, as avaliações físicas, né? Os jogadores passaram por alguns testes aí nos primeiros 2 dias. E ontem foi a vez, né? Aí nas últimas horas foi a vez do Abel Ferreira comandar a primeira atividade com bola. Os jogadores se reapresentaram no dia 4 de janeiro e o Abel Ferreira retornou no dia 6 de janeiro, né? O Abel Ferreira retornou no dia 6 de janeiro e nós temos aqui uma declaração do Abel Ferreira já falando do ano de 2025, que foi frustrante para o palmeirense, o ano de maior investimento da história do clube, e o Palmeiras não ganhou nada. E já no recorte de 2 temporadas, o Palmeiras só ganhou o Campeonato Paulista. Muito aquém do investimento que foi realizado, dos jogadores, dos profissionais que estão lá, da capacidade de todos eles. E o Abel Ferreira falou sobre isso, de transformar, né, as frustrações de 2025 em energia para 2026, e até um pouco de raiva, foi o que falou o Abel Ferreira chegando aí para essa temporada à frente do Palmeiras. O Abel Ferreira fala e você acompanha aqui na PAN. A equipa demonstrou em quase todas as competições, tirando a Copa do Brasil. Eu sei que é duro, sei que é frustrante ficar em vice 3 vezes, mas ao mesmo tempo diz-me a mim, enquanto treinador, e dá-me sinais de que esta equipa está pronta, está preparada. É que tudo que fazemos aqui dentro, a comissão técnica, o staff, a nossa diretoria, todas as pessoas que trabalham dentro do clube, é para criar as melhores condições para o treinador e para os jogadores estarem só focados numa coisa: a ter rendimento, desempenhar, dar o máximo dentro do campo para nas competições que nós vamos disputar e que vamos lutar para ganhar, numa boa parte delas possamos partilhar essas alegrias com vocês. Portanto, termino que as frustrações e as desilusões do ano passado que se transformem em energia, em caráter, em orgulho e alguma raiva também, para que no próximo ano, ou neste ano que agora começa, possamos dar essas alegrias que estamos em dívida, não só com vocês, mas também por nós próprios, porque sabemos o quanto nos dedicamos dentro do clube para chegar aos títulos que tanto queremos e que tanto trabalhamos para que isso aconteça. A gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan, aí eu vou querer saber do Bruno Prado a respeito aí dessa declaração do Abel Ferreira, que inicia a sua 6ª temporada seguida à frente do Palmeiras, né? E é o primeiro treinador dos últimos 30 anos no futebol brasileiro a atingir o feito. Antes dele, o Tele Santana. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas, com o bate-pronto desta quarta-feira. Agora o assunto é o Palmeiras, Bruno Prado. Ouvimos aqui no intervalo para a rádio o Abel Ferreira falando em transformar as frustrações de 2025 em energia e até mesmo um pouco de raiva para 2026. O Abel fez aí, né, uma retrospectiva, enfim, do que deu certo, do que não deu certo. Muita coisa não deu certo em 2025 para o Palmeiras. Como a gente disse aqui, ano de maior investimento, não ganhou nada. E agora o Abel Ferreira já projetando a temporada 2026 à frente do Verdão. Bruno Prado. Ele falou, né, com a TV do clube, né? Então foi um pronunciamento dele, né? Uma fala de início de temporada. O clube não conseguiu seus principais objetivos no último ano e ele agora tem que trabalhar para conseguir acertar, melhorar, e o Palmeiras tem falhado nos grandes jogos. Esse é o ponto já há 2 anos. O time continua muito forte, muito competitivo, soma ponto, fez 76 pontos no Campeonato Brasileiro, que é uma pontuação alta. Chegou à final da Copa Libertadores, que não é uma tarefa fácil, mas tem falhado nos jogos contra os seus maiores adversários, contra os times mais fortes, e essa é uma questão que eles têm que entender, diagnosticar, entender por que acontece. É normal você perder para times fortes, mas Palmeiras nos últimos 2 anos ele perdeu praticamente todos os grandes confrontos mais importantes contra os times mais fortes. Então ele chega para disputar, mas ele não está conseguindo vencer os times que têm o nível dele ou estão ali próximos a ele. A questão do Palmeiras, e isso a gente vai ver no fim do ano. É uma coisa que vai ter que ser trabalhada ao longo do ano, que mais uma vez, não tenho dúvida que o Palmeiras vai disputar, o Palmeiras vai jogar o Brasileiro brigando pela liderança, então ele vai ficar o campeonato todo ali na parte de cima. Na Libertadores
Libertadores, aí é um mata-mata, mas Palmeiras de 2018 para cá, até antes da chegada do Abel, ele só não chegou na semifinal em 2019 e em 2024. Em todas as outras ele esteve pelo menos na semifinal. Então é normal, é natural esperar que, de novo, ele vai chegar longe numa Libertadores e que vai brigar pelo título do Brasileiro. Aí na reta final que a gente vai saber se o time conseguiu uma melhora nesses jogos mais decisivos, nesses jogos mais importantes, nesses jogos contra os times mais fortes, que foi o que atrapalhou bastante o Palmeiras nas últimas 2 temporadas. Flávio Prado, tá aí, as frustrações da temporada 25 transformarem em energia para 2026 e o Abel Ferreira, que, enfim, se representou um pouco depois. Não é a primeira vez que isso acontece dentro do Palmeiras, né, do técnico se representar um pouco depois que o elenco. Primeiro porque o Abel Ferreira, quando termina a temporada, trabalha no planejamento para o ano seguinte, fica alguns dias a mais, e também porque o Palmeiras considera que a viagem do Abel aí nas festas de fim de ano é um pouco mais longa do que as dos outros jogadores e tal. E aí o Abel Ferreira voltou ontem, já comandou a primeira atividade com bola. O que esperar da temporada 26 do Palmeiras, Flávio? Você acha que vai ser uma temporada com mais pressão? Talvez seja a temporada que o Abel entre mais pressionado no comando do Palmeiras? Bom, o Palmeiras ficou devendo nos últimos 2 anos, dentro daquilo que ele investe, dentro daquilo que se espera, da estrutura que ele tem, do respaldo que ele tem, espera-se mais do time do Palmeiras. E entendo que o elenco tem condição de responder, sim. Eu acho que tem condição de responder. Quando você fica em segundo, você não é ruim. Nós temos 2 times no Brasil para brigar por títulos. Tinha no ano passado, temos esse ano também. Imagina-se que possa haver uma terceira força, que é o Cruzeiro, inclusive, né, conseguindo segurar o Caio Jorge e tal. Mas por enquanto temos 2. Vai ter hora que você vai ganhar, vai ter hora que você vai perder. Começar a ficar em terceiro, quarto, quinto, aí já complica. Então, eu imagino que o Palmeiras vai fazer uma campanha melhor, mais forte esse ano, que ele consiga mostrar mais serviço e transformar isso em títulos. É isso, jogar mais futebol. Eu acho que o Palmeiras ficou devendo, boa parte do ano, foi um futebol mais apresentável. Mas isso já acontecia quando ele ganhava os títulos também. Mas o Palmeiras começa o ano com um voto de confiança, assim, de um modo geral. Acho que foi um acerto, em nenhum momento se cogitou sair o Abel Ferreira, mas acho que foi um acerto também que essa transição que o Palmeiras está fazendo desde o meio do ano passado seja feita por um treinador que está lá há bastante tempo. Não tenho lá grande simpatia nem por ele, muito menos pelo método de trabalho dele, a maneira como ele vê o futebol é diferente da minha. Eu gosto do futebol mais bem jogado, me agrada mais a maneira que o Felipe Luiz vê o futebol, mas isso não quer dizer que eu esteja certo e esteja errado. Cada um tem uma filosofia e ele, dentro da filosofia dele, mostra um Palmeiras que não é tão atrativo para o meu gosto de ver futebol. Quando ganha, a coisa funciona. Quando não ganha, é uma cobrança de modo geral, mas acho que o trabalho dele tem saldo bem positivo e começa o ano de uma forma positiva. Vai brigar por todos os títulos que disputar outra vez. Mauro César tá aí. O Abel Ferreira iniciando a sua 6ª temporada à frente do Palmeiras. É um feito que nenhum outro técnico atingiu em 30 anos aqui no futebol brasileiro. O último havia sido o Tele Santana, né? A partir de 1991 a 96, no comando do São Paulo. E agora o Abel Ferreira, 6 temporadas à frente do Verdão. E por tudo que não conquistou em 25, em 24 foi só um campeonato paulista, né? Você acha que ele entra mais pressionado em 26? Bem, depois de muito tempo, né, o que se percebe é uma quantidade bem razoável de torcedores do Palmeiras insatisfeitos reclamando, né? Não poderia ser diferente, né? São 2 anos muito ruins, sem ganhar títulos importantes. Ganhou só um que vai fazer 2 anos, que é o Paulista de 2024, foi, né? E no ano passado um desastre, né? Com derrotas para o Corinthians, uma que valeu o título paulista ao Corinthians, a outra que foi a eliminação da Copa do Brasil, que foi conquistado pelo Corinthians em cima do Vasco, que é um clube próximo da torcida, né, do Palmeiras, as torcidas são próximas, para completar. E fora de casa, o Corinthians foi lá no Rio e ganhou. E ganhou nos 90 minutos, nem foi nos pênaltis, foi campeão. E perdeu para o Flamengo, seu maior rival na atualidade fora do estado, os títulos brasileiro e da Libertadores, esse na final, jogando muito mal. Isso depois de um investimento de 700 milhões de reais em contratações, fora os bons jogadores que já estavam no elenco. Em suma, péssima temporada de 2025, péssima. 24 foi ruim, ano passado foi pior, futebol fraco, alguns momentos ali que o time conseguiu fazer alguns bons jogos em casa, em sua maioria, né? Em casa, a maioria deles, e ali empolgou algumas pessoas, ficaram achando que
Não foi nada, foi uma coisa muito fugaz. Então é normal, que agora ele tenha cobranças mais assintosas, mais firmes do torcedor, ele vai esperar mais e cabe a ele agora fazer o time funcionar, né? E vejamos se nas coletivas vai falar mais dos jogos do Palmeiras e menos dessas outras coisas, como você observou outro dia aqui, né? Assuntos paralelos, calendário. Aliás, o calendário melhorou. Já começou a falar do calendário. O calendário melhorou se você pensar de uma forma um pouco além. Ele puxa o brasileiro para o começo do ano, dá uma apertada no estadual e começa a transformar o estadual no que ele tem que ser, uma coisa menor. E o Palmeiras que defendeu a mudança do calendário. O Abel Ferreira elogiou. Elogiaram a mudança que foi feita no ano passado, durante a temporada, que foi um absurdo. No meio da temporada você muda. Agora não é mais assim. Mas eu coloquei time reserva aqui, imaginando que eu tinha que jogar. Não, é só em dezembro. Se eu soubesse, o São Paulo e o Flamengo, o São Paulo também elogiou a mudança, que foram eliminados na Copa do Brasil jogando sem os seus titulares, com times mistos, né? Flamengo para o Atlético Mineiro, São Paulo para o Atlético Paranaense. Talvez pudesse pensar, bem, se a final vai ser só lá em 21 de dezembro, eu vou mudar meu plano aqui, né? Você faz um planejamento em cima de um calendário já determinado. A CBF mudou no meio para resolver um problema que ela tinha. E o Palmeiras elogiou, né? Curioso isso. A mudança que prejudicou o próprio Palmeiras, né? Sim. Até no momento em que Flamengo e Palmeiras, enfim, naquela discussão da Libra e tal, não sei se o Palmeiras queria ir na contramão do Flamengo, porque o Flamengo criticou a mudança, então a gente tem que... E até um posicionamento da própria presidente do Palmeiras, a Leila, que desde o início aí da gestão Samir Chaldi sempre se posicionou, né, ao lado aí do presidente, favorável às mudanças do presidente Samir Chaldi, né? Só que essa mudança do calendário aí que o Samir Chaldi propôs não foi benéfica para o próprio Palmeiras. E o Abel Ferreira aproveitou a primeira entrevista para falar já do calendário de 2026, para fazer uma crítica, como ele disse, construtiva à Federação Paulista de Futebol, esse início dos estaduais. Palmeiras já no sábado tem a Portuguesa, o Abel Ferreira fala e você acompanha aqui na PAN. Olha, eu não posso deixar de fazer uma crítica construtiva à Federação Paulista de Futebol, tendo em conta algumas equipas e algumas, não o Palmeiras, até ficaram até mais tarde